Olá, pessoal do sexto ano, estamos aqui para fazer uma revisão para AV2 de História do segundo bimestre. Com vocês, o professor Fernando Rosário de Souza. Primeiro ponto aí para vocês saberem é a localização e o significado da palavra Mesopotâmia. Bom, se você entender que Mesopotâmia é uma terra entre dois rios, porque meso é meio e Potâmia é rio. Se você tem avô italiano, você provavelmente já viu ele falar de uma palavra que vem do latim, né? Uma pizza mezzo calabresa, mezzo mussarela, mezzo a mezzo. Mezzo é meio, tá? Potâmia vem da palavra, a palavra potável vem daí, né? É rio. Água potável é água de rio, água de mar não dá para beber, né? Pelo menos não sem dessalinizar. Então, hipopótamo. Hipopótamo é cavalo do rio. Um cavalo gordinho, mas é, né? Então, Potamos é rio. Mesopotâmia, terra no meio de rios. E aí você vai saber por que chama terra no meio de rios. Sabe por quê? Porque à direita de quem olha o mapa está o rio Tigre. E à esquerda de quem olha o mapa está o rio Eufrates. Ah, professor, não sei se eu vou decorar. É fácil. O rio da direita é o rio Tigre. E o rio da esquerda é o rio Eufrates. Gente, vocês lembram que na transição do período paleolítico para o neolítico, o ser humano aprendeu a fazer a agricultura e a pecuária. E se tinha algo que era muito valioso, era morar perto de rios. Lembra, entre o rio Nilo, o rio Tigre e o Eufrates, há uma região muito fértil em formato de lua crescente, que a gente chama de crescente fértil. A Mesopotâmia estava ali, tá? Onde seria o atual Iraque. E a Mesopotâmia foi disputada por 4 povos. 4 povos moraram lá. Professor, eu não vou conseguir decorar os 4. Decore o acróstico, né? A sigla Sumbabasca. Sum, de sumérios, Bab, de babilônios, As, de assírios e Ca, de caldeus. Sumbabasca. E aí você vai precisar saber uma característica de cada um desses povos. Algo que esses povos inventaram, contribuíram ou tinham como característica. Os sumérios, eles pegaram placas de argila. Se tinha algo que tinha bastante na Mesopotâmia, era argila, né? Terra com rio que transborda, imagina. E com palitinhos eles afundavam na argila e ficava em formato de cunha, em formato de triângulo. Então, como é em formato de cunha, escrita cuneiforme. É o primeiro registro de escrita que a gente tem notícia. Não vai falar que você faz a escrita cuneiforme quando você está na escola, porque você está cuneiforme do coque. Não, não é isso. Não é com o uniforme. Cuneiforme em formato de cunha. Muito bem. Babilônios. Como tinha a escrita, eles foram os primeiros a fazerem lei por escrito. E isso é muito importante para a humanidade. Ainda que as leis do Código de Hammurabi fossem muito baseadas na vingança, até a lei principal, a lei de Talião, é chamada de olho por olho, dente por dente. Se você furasse o olho de alguém, a sua punição seria ter o seu olho furado. Se numa briga você arrancasse o dente de alguém, a sua punição ia ter seu dente arrancado, ia ser ter teu dente arrancado. Bom, é lógico que isso vale quando estamos falando das mesmas camadas sociais. Não vale, por exemplo, se um proprietário de escravizados fizesse isso com o escravizado dele, né? Isso não. Mas dentro da mesma camada social, sim. Os assírios, eles cortavam cabeças, eles tratavam com muita crueldade, faziam grandes genocídios. Por quê? Porque eles queriam que quando eles chegassem para invadir um povo, eles já tivessem a fama de cruéis, porque isso causa muito medo no povo que vai ser conquistado e abala moralmente, psicologicamente, né? Os assírios, eles eram caracterizados pela crueldade nos combates, nos conflitos com os inimigos. E os caldeus
eles fizeram templos em formato de bolo de noiva, com degraus. A gente diz que são os zigurates, ó. A construção faz zig-zag, 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 zigurate. Fica fácil você lembrar. Vamos dar uma dica para cada um dos povos, ó. Sumérios, eles juntavam o formato de uma cunha com a outra, eles somavam. Sumérios somavam as cunhas. Fica bom de você lembrar, né? Babilônios, olho por olho, dente por dente, no que arranca um dente, fica babando, né? Babilônios. Assírios eram verdadeiros assassírios. E caldeus, eles queriam construir templos bem altos para chegar igual Deus. E caldeus, né? Só dicas para lembrar, tá bom? Um outro grande assunto que você vai precisar entender é entender por que os egípcios eram politeístas. Então, politeísta é que acredita em muitos deuses. A palavra poli é muitos, né? Por exemplo, uma palavra polissílaba é que tem muitas sílabas. Antropo é ser humano. Zoo é animal. Mórfico é forma. Então, eles acreditavam em muitos deuses e que esses deuses tinham formato humano e animal. Na maior parte das vezes, cabeça de animal e corpo de ser humano. Mas na esfinge é ao contrário, né? Corpo de leão e cabeça de humano. Muito bem. Mais um assunto que vocês devem saber, especificando os zigurates, tá? Então, ó, temos exemplos de zigurates. Não confunda com as pirâmides egípcias. As pirâmides egípcias eram túmulos. Eles colocavam pessoas mortas lá dentro, mumificadas. Já o zigurate era templo. Poderia servir também como celeiro, porque eles agradeciam aos deuses as plantações. Mas a característica principal é de ser templo, tá? Igrejas da época. Mas templo é o nome correto. Código de Hammurabi, então lembre que ele é baseado na vingança e não necessariamente numa justiça reparativa, que dê chance de quem cometeu o crime se recuperar, tentar ter uma vida integrada à sociedade, não. Você errou, você vai ter a sua punição equivalente. Sim, professor, mas aí então não tinha correção? O medo talvez fosse uma forma de correção na época, mas é lógico que ela é diferente de você querer uma reinserção de quem cometeu o crime, o erro na sociedade. De qualquer maneira, foi muito válido, e é por isso que ele é tão famoso, porque foi a primeira vez que as leis não dependiam da vontade de um governante. De um governante que falasse assim, não gosto do professor Fernando, os carecas serão condenados à morte. Falou, mas onde estava escrito isso? Falou, eu inventei agora. Não. Pela primeira vez na história da humanidade, para haver o julgamento, para haver a punição, teria que ser baseado em algo que estava escrito. E isso é muito importante para não depender do humor ou da vontade do governante, né? Bom, outro assunto que você precisa saber é que os egípcios tinham muitas formas de escrita, mas a escrita mais famosa é essa escrita em símbolos, chamados de hieróglifos, tá? Os hieróglifos, eles só conseguiram ser decifrados, já o que esses símbolos significavam, porque numa pedra chamada Pedra de Roseta, existem as 4 formas egípcias, e aí as outras eram mais simples de decifrar. E aí, como está em cada face da pedra escrito o texto em escritas diferentes, foi mais fácil, entre aspas, lógico que é muito complexo, mas houve um caminho para decifrar a escrita hieroglífica, tá? A escrita em hieróglifos, ela está muito presente em paredes de túmulos, em pirâmides, ela parece que tinha uma função também de ornamento, como é uma escrita baseada em símbolos, ela também servia de enfeite, então em paredes principalmente. O último grande ponto aí para você lembrar
é você entender por que os egípcios mumificavam, principalmente a família do faraó, mas quem tivesse condições. Eles acreditavam em vida após a morte, mas eles não acreditavam na vida só do espírito. Eles acreditavam que o corpo seria necessário na outra vida. E aí, nos processos de mumificação, eles acabaram desenvolvendo a medicina, porque como retiravam órgãos para colocar em potinhos e tudo, eles acabaram vendo como que o corpo humano funcionava por dentro. Lógico que inicialmente quem exercia a função de médico eram os sacerdotes. E eles não tinham uma noção clara de vírus, bactérias, né? Micro-organismos. Quando alguém ficava doente, eles acreditavam que era uma divindade que estava castigando ou um mau espírito que estava se tomando conta da pessoa. Por procedimentos ligados a ervas, que eles acreditavam que eram ervas sagradas, mas que hoje em dia, pelos estudos de medicina botânica, a gente sabe que algumas dessas ervas têm princípios bactericidas. Eles acabaram também desenvolvendo um pouco da medicina nesse sentido, tá? Então, muito legal, mas a crença inicial deles era que as doenças eram causadas ou por castigo dos deuses ou por maus espíritos. Gente, assista esse vídeo quantas vezes você precisar. Se você souber o conteúdo deste vídeo, é bem provável que você vá muito bem na prova de amanhã. Até a próxima!